Olá, pessoal. Pensaram que eu sumi. Mas estou viva, graças a Deus. Estamos nós de novo aqui. Gente, para quem não me conhece, rapidinho, deixa eu falar. Sou bióloga, tá? Meu nome é Patrícia, sou bióloga, sou especialista em microbiologia e mestre em engenharia ambiental pela Universidade de Trás-os-Montes, UTAD, Portugal, porém validada no Brasil pela Universidade Federal Fluminense como engenharia de biosistemas. Ok? Só para quem não me conhece. Pessoal, eu vim aqui esclarecer uma dúvida, eu espero que vocês entendam. Se o vídeo ficar um pouquinho longo, tenha paciência. Não se esqueçam, apressado come cru. Roda a vinheta. Bom, gente, é o seguinte, algumas pessoas têm me procurado com respeito à vacinação dos seus filhos. Eu não vim aqui falar minha opinião, Patrícia. Eu vim aqui como professora. Eu tenho alguns anozinhos aí de experiência em sala de aula e já ministrei algumas vezes a disciplina de imunologia. Imunologia é um trem muito complexo. É um trem, né? Muito complexo. Porém, eu me sinto na obrigação de fazer logo um esclarecimento público, porque aí, de repente, já tira dúvida de mais pessoas. Então, se vocês acharem que é interessante o vídeo, passem para frente. Se não, gaveta. Estou aqui somente cumprindo a minha missão como professora. Apesar do país, durante muito tempo, não ter nos valorizado, mas a gente sabe o quanto a gente rala o professor verdadeiro, tá? Ainda mais professor universitário, que procura sempre estar se atualizando. E eu estou numa área que, galera, se eu não me atualizar, mercado me come. Porque micro-organismos mudam todos os dias. E quem não sabe o que é biotecnologia, tem um vídeo no canal embaixo que eu comecei, gente, bem devagarzinho, ainda continuo devagarzinho, mas sou brasileira, né? Brasileiro não desiste nunca. Então, e fé em Deus, Deus na frente, tá? Embaixo tem biotecnologia. Por favor, tenha paciência com o vídeo, beleza? Espero ser clara para todo mundo. Olha só, presta atenção. Alguns pais estão vindo à minha procura sobre a questão da vacinação infantil. Por quê? Porque se sentem inseguros, tá? A insegurança é normal, gente. É uma coisa maravilhosa que Deus criou para nos proteger, na verdade, para a nossa proteção, tá? A desconfiança é muito boa. Tem gente que não gosta muito de falar nesse assunto, mas nós temos bases dentro da patologia que o medo, a desconfiança, ela é fisiológica, tá? São hormônios que trabalham, beleza? Tá? Então, junto com o conhecimento popular com a ciência. Então, é correto, o pessoal está errado em desconfiar? Não. Tudo que é novo sempre foi desconfiável. Antigamente, né, acreditava-se que a Terra era plana e não redonda, né? E que se você pegasse um navio, isso há muitos séculos atrás, muito tempo atrás, um navio você poderia, até que algum corajoso teve, né, a coragem de pegar um navio e no mar. Tem doido para tudo, tá bom? Então eu vim aqui falar para vocês, na verdade não é falar, é uma aula, uma mini aula que eu espero ser o mais didática possível, tá? Para esclarecer para vocês o
que é uma vacina. É algo muito sério. Brincar com o corpo. Para vocês terem uma ideia, nosso sistema imunológico, ele é tão maravilhoso que com o tempo nós vamos adquirindo imunidade natural. Tá bom? Só assim, a nível de conhecimento, eu trabalhei um período com entomologia e o sonho na época do diretor do centro de pesquisa era fazer a vacina da malária. Então, eu trabalhava exatamente com isso. Existem pessoas, ribeirinhos, tá? Que eles não pegam malária. Vocês acreditam nisso? Pois é, de tão acostumados que eles foram desde pequenos estarem naquele habitat, que o sistema imunológico desenvolveu uma imunidade que expulsa o protozoário da malária. Só que nós, como nós não temos o contato direto com o mosquito da malária, a gente pega uma malária, quer dizer, nunca peguei, espero nunca pegar. Espero em Deus que eu nunca pegue. Mas quem já pegou, né, sabe muito bem como é que é o tratamento da malária. O negócio é ferrenho. O fígado vai pro espaço. Tá? Isso já é uma outra história. A ciência é bem complexa, gente. É um monte de coisas que a gente junta numa só para chegar numa conclusão, mas tem uma série de coisas que envolvem. Tem fisiologia, bioquímica, microbiologia, imunologia, que entra o sistema imune, tá? Então, assim, por exemplo, nós temos um sistema chamado sistema do complemento. Complemento significa o quê? Completar. Então, o sistema do complemento, ele surgiu no sistema imune quando nosso corpo percebeu que existiam algumas bactérias, alguns seres, né, parasitas, algumas bactérias, vou falar bactéria mesmo, bactérias que estavam criando resistência à fagocitose. Fagocitose, deixa eu tentar explicar rapidinho. É mais ou menos isso aqui. Tem uma célula chamada fagócito, tá? Desde os processos para sala de aula, mas essa célula fagócita é do sistema imunológico. Aí aqui eu tenho uma bactéria e aqui eu tenho uma célula fagocítica, tá? Ou fagócita. Ela pega, ela faz isso, ó. Ela dá um abraço que a gente chama de abraço mortal. Ela engloba, na verdade, o micro-organismo e ela quebra esse micro-organismo em pedacinhos. Tá, eu sei que tem gente pensando que ia ser um fagócito, mas não é não, tá? Deixa pro sistema imunológico. Aí, desculpa. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui a fagocitose, ou seja, eu quebrei aquela bactéria, né? Eu tenho muitos soldadinhos de chumbo lá de fagócitos e vão quebrando a bactéria e a pessoa acaba não ficando doente. Nós estamos adaptados a isso. Tá bom? Tá? Então, assim, só um exemplo. Sistema do complemento, por isso o nome diz complemento, mas ele é bem complexo. Não vem aqui ao caso. Nem os alunos entendem. Tem que repetir umas 500 vezes para poder entender. Fácil no quadro, tudo, mas enfim, vamos embora, rapidinho. Vou tentar. Vírus. Primeira coisa, gente. Vírus. Ele é um ser indefinido. Ninguém sabe até hoje. Os cientistas não sabem dizer se ele é um ser vivo ou um ser morto. Por quê, professora? Porque para ser considerado um ser vivo, é necessário ser constituído de célula. O vírus é acelular, ou seja, não tem célula. Ele é apenas uma camada de capsídeo e um código genético. E faz o estrago todo. Beleza? Então, porém, todo ser vivo possui capacidade de reprodução. O vírus possui, mas eu tenho minhas interrogações.
Porque para o vírus se reproduzir, é necessário maquinário celular, porque ele é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, um parasita, acho que todo mundo sabe o que é parasita, né? Que fica dentro da célula e utiliza os mecanismos da célula para a sua reprodução. Então, na minha concepção, ele não é um ser vivo. Mas alguns cientistas ainda defendem essa teoria. Então, eu não posso falar para vocês, bater o martelo, como falam, né? Aí na CPIs da vida, cientificamente falando, eu não sei se ele é se é um ser vírus vivo ou morto. Eu posso dar a minha opinião pessoal, que eu deixo isso para a sala de aula. Ok? Bom, então essa camada de capsídeo, uma camada de gordura, pensa assim, uma camadinha de gordura que envolve um código genético. Pode ser um DNA ou um RNA, tá? Ele consegue fazer um estrago muito maior do que a própria bactéria, ou fungo, ou um parasita, tá? O parasita que eu digo é giardia, ameba, lombriga, solitária, esses trem aí. Pois é. Por quê? Porque eu preciso do sistema imune para agir. Não existe remédio para vírus. Não existe. O pessoal se ilude achando que tem remédio para vírus. Não tem, gente. Remédio para vírus. Quem já pegou dengue aí sabe. O que o médico fala? Vai para casa, toma tal medicação. Para quê? Para passar, aliviar a febre, aliviar a dor muscular. Com uma semana você tá bom. Por quê? Porque é o tempo que o sistema imunológico tem de reconhecer o vírus e combatê-lo. Mas nenhum medicamento você vai encontrar que ele é virocídico, igual o bactericida, por exemplo. Bactericida, sim, ele mata a bactéria. Agora, virocida, não tem. Nem para AIDS. Ou melhor dizendo, corrigido, gente, desculpa, tá? Nem para o vírus da imunodeficiência adquirida. Aquilo ali eu tenho um paliativo para que a pessoa possa sobreviver um pouquinho mais de tempo e com um pouquinho mais de qualidade de vida, tá? Então, os retrovirais ali que são aplicados no coquetel do vírus da imunidade adquirida, tá? Eles são apenas para, né, ali contornar a situação enquanto possível, tá? E vai chegar o momento em que o vírus vai vencer. Infelizmente, o sistema imunológico ainda não desenvolveu nada para ele. Porém, vamos falar de vacina. Desculpa, pessoal. Vacina, rapidinho, tá? O que é vacina, gente? É uma resposta do sistema imunológico frente a um agente, um corpo estranho que ele encontra, tá? E aí ela pode ser de várias formas, que eu não vou falar aqui, vai ficar muito extenso, várias formas. E dentro delas, a mais recente é a vacina biotecnológica. Se alguém quiser saber o que é biotecnologia, tem nos vídeos embaixo, procurem, tá bom? Por gentileza. Sai da preguiça, bora estudar, galera. Estudar nunca é demais. Então, o que acontece? Eu tenho um pedaço, um fragmento do micro-organismo que eu quero que desenvolva o sistema imunológico. Só que brincar com o sistema, com o nosso organismo, é muito perigoso. Então, existem algumas regras que elas não podem ser descumpridas porque servem para a nossa segurança, tá? E eu vou lê-las para vocês aqui, algumas regrinhas que são necessárias para eu poder confiar numa vacina e deixar o meu corpo exposto a essa vacina. Prestem bastante atenção, tá? Deixa eu pular alguns slides. Beleza, eu quero que vocês... Então, vamos lá. Características de uma vacina ideal. Prestem bem atenção. Primeiro, vacinas contêm antígenos, que são os agentes causadores de patologia, de doença, que são alvos do sistema imunológico.
Então, eles carregam sim um fragmento, um pedacinho, seja o que for, da doença que eu quero que crie sistema, né, imunológico, de defesa e de memória, que é outra história também, tá? A vacinação deve gerar uma imunidade efetiva, anticorpos e células T. Células T são glóbulos brancos, tá? Que são formados principalmente pelas amígdalas, órgãos linfóides, mas assim, aí eu tenho amígdalas, eu tenho baço, eu tenho uma série de órgãos linfóides. Linfóides vem de linfa, tá? Que vem de sistema imunológico, tá? São os leucócitos, para quem olha lá no exame. O que é leucócito? É glóbulo branco, gente, é glóbulo de defesa, tá bom? Então, vacinas devem produzir imunidade protetora. Vacinas devem produzir imunidade protetora. Bom nível de proteção sem a necessidade de uma dose de reforço. A vacina ideal é aquela que eu não preciso de reforço. Algumas existe o reforço? Existe. Porque o sistema imunológico, como eu falei, ele é bem complexo. Ele pode não ser armazenado, não ter memória imunológica, mas eu posso ter uma memória imunológica para sempre e eu posso ter uma memória imunológica com prazo de validade. Então, nesse prazo de validade, eu tomo reforço, que inclusive eu achei bem interessante que modificou da febre amarela. Eu até gostei, tá? Mas isso é outra aula, outra história. Continuando, para vacina ideal. Seguras. A vacina tem que ser segura. Segura. Tá? Então, uma vacina não pode. Não vou repetir. Peraí, pessoal. Não pode causar doença ou morte. Estão entendendo? A vacina não pode causar doença ou morte. Ah, Patrícia, mas meus filhos tomaram vacina, daquelas vacinas infantis, e ficaram um diazinho com febrezinha. Sim, beleza. No outro dia ele estava bonzinho? Tava. Então, beleza. Ótimo. Significa que o sistema imunológico reagiu à vacina. Pronto, acabou. Ele ficou doente? Não. Estão me entendendo? Espero que sim. Considerações práticas. A vacina ideal tem que ter um baixo custo por dose. E a vacina biotecnológica não se encontra aqui, em nenhum desses parâmetros, tá? É fácil de administrar. Por quê? Porque às vezes eu tenho somente aquela pessoa que fez o curso de vacinação. Ela está ali só para vacinar, ela só obedece ordens. Ela só vacina. Ela não sabe o mecanismo que tem todo por trás de uma vacina. Então, quem tem que fazer isso? Os cabeças. Fiocruz! Cadê você, Fiocruz? Cadê o diploma? Ei! Vamos usar o diploma? Estudamos para quê? Hã? Eu não estou aqui pegando a sociedade, não. Eu sou professora de verdade, não sou Nutella. Beleza? Estável biologicamente. Olha o tamanho do nosso continente, praticamente. O Brasil é um continente. Então, sai lá do Ministério da Saúde, tem que parar lá na Cochinchina, lá no finalzinho do Amazonas, lá no Pará, Roraima. Tem que parar lá. Segura. Ela não pode estar com prazo de validade vencido ou curto. Não! Isso é muito arriscado. Poucos ou
nenhum efeito colateral. Ok? Poucos ou nenhum efeito colateral, tá? As vacinas, elas ideais, elas exigem, tá? Uns cuidados, uma preparação no armazenamento e no custo. Eu tenho que bater esses dois. Só que isso, galera, para ela ser considerada ideal, eu tenho que ter no Brasil, pelo menos, se não mudou a lei, porque ultimamente eu tenho olhado muito a legislação da Anvisa, não, tá? Mas que eu lembre, assim, até ontem, eram 10 anos de testes. Na Europa, são 30 anos de testes. A vacina biotecnológica, ela tem em torno de 40 a 41 anos que ela começou a ser estudada. Tentaram fazer uma vacina biotecnológica e essa vacina, infelizmente, não deu certo. As pessoas vieram a óbito, então pararam. Aí nós entramos numa pandemia. Tudo bem, exigem, né, uma certa agilidade para a vacinação, porque a população entra em desespero. Gente, calma, calma. Raciocina. Deus deu cérebro para quê? Como é que eu tenho garantia de uma vacina feita em 8 meses? Eu sei os efeitos colaterais a médio e longo prazo, e aqui eu me refiro a crianças. Crianças estão em constante processo de mitose. Quem não sabe também tem mitose nos vídeos lá embaixo. E aí corre um risco muito grande, porque a vacina biotecnológica carrega o quê? Código genético. E hoje em dia nós falamos o quê? Fake news. Na minha época era fofoca mesmo. Agora é fake news. Infelizmente, toda a vida, na verdade, eu sempre desconfiei da indústria farmacêutica, porque eu já trabalhei com farmácia, tá, gente? Assim, já fiz o curso de farmácia também. Só não concluí. Motivos pessoais. Eu tinha professores que falavam umas coisas assim, que eu falava, rapaz, esse camarada tirou isso da onde? Eu vou estudar um pouquinho para ver de onde ele tirou isso daqui. Inclusive ciências políticas. Tá? Então, assim, minha mãe fala comigo assim, minha filha, tudo que você puder aprender, aprenda, porque um dia você pode precisar. Eu nunca pensei que chegaria esse dia. Você é livre para dar a vacina para o seu filho ou não. Peçam para mostrar a lei federal. Se houver alguma lei estadual, gente, eu não sou advogada. Eu trabalho apenas com leis ambientais. Eu sou bombril, tá, gente? Eu sou um pouquinho bombril. Mas direito não é minha praia, não. Mas, porém, eu aprendi, dentro das leis ambientais, que nenhuma lei está acima da lei federal. A lei estadual tem que estar submetida à lei federal. Se ela quiser fazer alguma modificação, mas ela não pode modificar a essência da federal. Vocês estão me entendendo? E outra coisa, nossa liberdade, gente. Você é livre, você é pai, você é mãe. Se você não se sente seguro, somente mãe, vai pelo coração. Coração de mãe não se engana, não. Sério, verdade. Tá bom? Aqui falou a professora e falou a mãe. Tem colégios que estão exigindo, né, a vacinação para poder fazer a rematrícula dos filhos. Peçam a lei federal. Se
apresentarem uma lei federal, você fala, tá bom, o filho é meu, não vou dar. Se o seu coração diz que não, não. Se você quiser dar, tudo bem. Isso é liberdade. Se você quiser dar, tudo bem. Mas eu estou falando aqui como profissional. Eu não me sinto segura. Tá bom? Eu quero transparência, eu quero artigos que estejam acessíveis, que não sejam cobrados para que eu possa ler. Mas já perguntei de alguns médicos que não têm coragem de aparecer. E eles falam muitas coisas das vacinas. Mas isso fica no meu profissional. Agora, mãe, você sente no coração? Vale a pena, assim, deixa lá a rematrícula quietinho, tiquinho. Ano que vem recupera, se Deus quiser. Tenha fé. Você vai ter liberdade para criar seu filho. Tenha fé. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. E nós somos cristãos, acreditamos em Deus. Apesar de Darwin, Lamarck, a história deles serem contadas invertidas, eles também acreditavam em Deus. Mas isso é uma outra história, uma outra aula, que demanda bastante tempo. Tem que trazer um monte de livro, provar um monte de coisa. Tá bom? Beleza? Fiquem com Deus. Mamães, sigam o coração, tenham fé. Seus filhos não vão ficar sem aula. Fiquem todos com Deus. Estudem.